Esse episódio 8 eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu tenho desenvolvido, que é de produzir diretores veteranos, diretores que estão já na estrada há muitos anos, mas que estavam há muito tempo sem filmar, que de uma forma ou de outra, quando teve a transição da película para o digital, não conseguiram acompanhar essa evolução tecnológica, ou não tinham estrutura, ou não tinham expertise nos editais, com a Embrafilme, e depois que passou a Embrafilme, de patrocínios, de editais, e estão muito tempo sem filmar. Vários desses diretores eu conheci, na verdade, estudando cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema, e eu lembro que teve uma matéria que eu fiz, que História do Cinema, que a professora mandou cada um fazer trabalho sobre um movimento cinematográfico. E eu fiquei responsável por fazer sobre o cinema marginal, o cinema de invenção. Isso foi em 2007. A internet ainda não estava muito consolidada e não tinham muitos filmes disponíveis desse movimento. Eu lembro que tinha um livro conhecido chamado Cinema de Invenção, do Jário Ferreira, inclusive, que deu nome ao movimento. E eu conheci alguns diretores de nome, de livros, de estudo, mas tinha visto poucos filmes desses diretores. Talvez Rogério Sganzella, Júlio Bressani, mas não muito mais do que esses. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu tive uma ideia, em vez de escrever, fazer um texto, eu resolvi fazer um curta sobre esse cinema, né? Que eu botei o nome como Cinema Marginal. Esse curta foi... Eu tive que, na verdade, pegar o livro do Jário Ferreira, peguei o livro do Zé do Caixão, também o Maldito, e eu filmei as fotos que tinham no livro, e fiz um filme, e usei imagens de arquivo também desses diretores, e fiz um filme colagem, um pouco inspirado nesse cinema, e a partir daí tive contato pela primeira vez desses diretores. Alguns anos se passaram, lá na Cobal do Maitá, onde fica a minha locadora, é um centro gastronômico que é muito frequentado por diretores de cinema. Eu até brinco que é a boca do lixo do Rio de Janeiro. Você vai almoçar lá, você encontrava o Nelson Pereira dos Santos, encontrava o Joel Pizzini, encontrava o Bigode, encontrava um ator, uma equipe fazendo reunião, uma galera de teatro se encontrando depois da peça. Então era um lugar que ia muito essa galera aí de cinema. E aí eu lembro que tinha um diretor que eu via sempre sentado sozinho na mesa, assim, meio com um cara assim, meio triste, assim, meio angustiado, que era o Luiz Rosenberg Filho. Com o tempo eu descobri que ele era um super diretor desse cinema marginal, que estava desde os anos 80 sem filmar. Essa dificuldade de edital, ele era um cara meio rebelde, fazia uns filmes muito malucos, não conseguiu se enquadrar essa coisa de edital e não tinha muitos produtores interessados em fazer um filme tão radical como eram os que ele fazia. E aí, sempre via ele lá sozinho, meio triste e tal. Aí um dia me deu vontade de ir lá falar com ele. E aí, eu já produzia filmes, né? Eu já fazia alguns curtos, já comecei a fazer longas, isso em 2007. E aí eu tive a ideia de propor que eu gostaria de produzir... Rosenberg, eu queria produzir um filme seu. Ele tomou um susto, sim. Mas tem que ser um filme simples, não pode ser um filme grande, porque eu vou botar do meu próprio dinheiro, eu vou produzir ele para você. Tem que ser um filme com uma locação e 2 atores. Era a regra que eu estipulei para ele, e ele escreveu o roteiro e tal, e a gente fez o Dois Casamentos. Isso alguns anos depois, né? E aí foi muito legal, assim, porque é uma outra geração, né? Eu lembro que cada ensaio, cada encontro, ele contava as histórias, assim, ele era um professor de história do cinema ambulante para mim. E ao mesmo tempo era um cara muito legal, generoso, todo muito querido. E a gente conseguiu se entender, se dar bem, apesar do radicalismo dele. E fizemos esse filme que foi muito legal. Chamei a Patrícia, minha esposa, para ser atriz. Chamei uma outra amiga minha, Ana Abbott. Montei uma equipe reduzida. Eu lembro que ele ficou muito angustiado, muito ansioso, porque ele estava acostumado a fazer aquele cinema de película, de equipe um pouco maior. E era a primeira vez que ele estava ali lidando ali com esse cinema pequeno aí que eu desenvolvo, que eu faço na K-Video, né? Uma equipe de 3, 4 pessoas, uma câmera digital. Para ele ainda era uma coisa assim, estava meio desconfiado, assim, não sabia se ia dar certo e se ia ficar legal. Acabou que o filme foi super bem, passou em vários festivais, foi super bem recebido. Depois a gente começou a desenvolver outros filmes juntos.
Guerra do Paraguai, Os Príncipes, eu fiz uma mostra sobre os filmes dele, lançamos um livro, foi super legal. Sempre gostei de trabalhar em cima de metáforas, não ser muito claro para deixar você pensar. Eu acho que a coisa mais importante dentro do meu cinema, se é que tem alguma importância ter feito cinema no Brasil, é fazer com que o espectador pense, seja convidado a pensar. Ele pode não gostar, é um direito que ele tem de não gostar. Eu não vou ficar danado se A, B ou C não gostarem do meu filme. Eu quero ter o direito de poder fazer e de poder continuar fazendo. O gostar ou não gostar é sempre uma coisa muito subjetiva. Som, foi. Plano 148, take 1. Ação. Jandira, quantas e quantas vezes eu não sonhei em ser invisível, em não ter certezas, margens, obrigações. O visível se tornou pobre, vazio. Permanece o silêncio fechado sobre nossos movimentos. E no esquecimento, apenas paisagens distantes, imagens desfocadas. Asfixia do não gozo. A humanidade pôde ser feliz e não soube. Olha as pessoas na rua, nas lojas, nos bancos. Já são pessoas mortas. E começou a aparecer outros diretores com esse mesmo perfil, assim, meio marginal, assim, meio underground, começaram a me procurar também. E aí, dentro do possível, eu comecei a ajudar alguns também a trabalhar com outros diretores, como o Silvio Lana, que até hoje ainda tenho feito filmes com ele, o Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, que nem era marginalzão, mas também flertava com o cinema independente de baixo orçamento, era um cara que estava mais em contato com o pessoal jovem, que eu acho que influenciava ele também, dava cursos lá em Tiradentes também, que era um lugar, uma referência desse cinema, né? Depois vieram outros diretores como Júlio Calasso, Maurício Capovilla, Sérgio Ricardo, vários diretores assim, mestres do cinema, né? Do cinema novo, dos anos 60, 70, e que por algum motivo estavam muito tempo sem filmar e talvez precisando assim, de uma injeção de sangue jovem assim, para seguir, né? É difícil a carreira de cineasta no Brasil, é difícil você ir acompanhando essas transformações, como eu já falei nos capítulos anteriores, essas transformações tecnológicas, essas transformações econômicas do Brasil, né? Essas crises, esses ciclos que o cinema brasileiro passou, né? Às vezes tem muita grana, às vezes não tem nenhuma grana, aí a Embrafilme está bombando, aí fecha o Embrafilme. Agora que a gente está vivendo, por exemplo, a Ancine estava bombando, agora de repente a Ancine fechou as torneiras, não está liberando dinheiro para ninguém. Então essa inconstância que o cinema brasileiro teve ao longo dos anos, eu acho que foi muito prejudicial. Muitos diretores desistiram, pararam, se aposentaram, ou foram para um outro caminho, ou assim, fizeram outras coisas. Poucos foram os que conseguiram ir acompanhando essas mudanças, sabe? Tipo, e continuando a filmar. E esses diretores que não conseguiram, eram justamente os que eu acho que eu poderia colaborar melhor, assim, que eu poderia realmente ajudar. E eu comecei a procurar essas pessoas, eles começaram a me conhecer também. Eu acho que o Rosenberg foi um ponto de partida muito importante. A partir do Rosenberg, muitos outros diretores chegaram a mim. O próprio Neville de Almeida, que a gente fez um documentário sobre ele também, que estava um tempo sem filmar. Eu já estava namorando aquela história há 8, 10 anos.
Cheguei no Rio, fui no Globo, bati na porta, pedi para falar com o Nelson Rodrigues. O Nelson veio. Eu falei, Nelson, eu sou um cineasta que estou começando e quero A Dama de Lotação. Ele falou assim, você já fez algum filme? Eu falei, já. Ele falou, e aí? Está proibido. Eu disse, pô, está proibido. Ele falou, e você tem dinheiro? Eu falei, não. Ele falou, então como é que você quer comprar a história? Eu falei, eu quero te pedir aqui, agora, para guardar para mim A Dama de Lotação e para não vender para ninguém, que era um conto, porque eu quero fazer A Dama de Lotação. E desse dia até eu começar a rodar, demorou 7 anos. Eu sabia que só tinha um jeito para vencer, ser como eu era. Eu sabia que eu tinha que manter a minha liberdade, que o dia que o filme meu chegasse ao público, o público ia falar, esse filme nós nunca mais vamos esquecer. O Fontoura também era um cara também que estava, apesar de ter feito bastante filmes, ele estava um pouco sem filmar. Outro problema também que acontecia, às vezes, não era nem de filmar novos filmes, era de fazer os seus filmes serem vistos e serem conhecidos por uma nova geração. Você sabe que a cada 7 anos surge uma geração nova, né? Tanto de cineastas quanto de jovens cineastas e estudantes de cinema. Então, se você não estiver sempre na crista da onda, não estiver sempre aparecendo, lançando um filme novo, fazendo mostras, retrospectivas, homenagens, as gerações vão passando e você vai ficando esquecido, entendeu? Então, eu acho que eu ajudei muito essa galera a voltar, assim, a ser conhecida, né? Eu não quero ser pretensioso aqui e dizer que eu salvei ninguém, mas eu acho que eu colaborei um pouco, esse meu jeito empreendedor, né? Porque eu sempre também trabalhei nas 3 fases do cinema, né? Na produção, na distribuição e na exibição. Então, às vezes, eu não conseguia produzir um filme de um diretor, tipo Capovilla. Eu não cheguei a produzir nenhum filme com ele, mas eu ajudei ele a divulgar os filmes dele. Por exemplo, eu lancei uma coleção de DVDs para vender nas lojas. Eu produzi várias mostras com os filmes dele, fiz várias homenagens em eventos cineclubistas. Então, eu possibilitei que uma nova geração nova, que estava vindo das faculdades, conhecesse esse cinema tão importante, esse cineasta tão importante também que estava um pouco assim fora da mídia, do mainstream, entendeu? Então, acho que esse conceito de cinema independente de baixo orçamento, que transita não só na produção, mas também na distribuição, na exibição, como eu já falei nas aulas anteriores, eu acho que colaborou muito com essa galera que fazia esse cinema de baixo orçamento, fazia esse cinema independente, mas em gerações passadas, em décadas passadas. E precisava, talvez, de uma pessoa da nova geração para trazer eles para os tempos atuais, né? Então, eu acho que esses contatos em festivais de cinema que passaram a ser importantíssimos. Os festivais de cinema, na verdade, até vou fazer um episódio só sobre os festivais, né? Eu acho que ele tem uma importância enorme para esse cinema independente de baixo orçamento. É onde você consegue ver esses filmes, né? Tem muitos filmes que não chegam nos cinemas, tem muitos filmes que não chegam na televisão. Então são os festivais de cinema que possibilitavam que esses filmes fossem vistos, fossem revistos, que esses diretores pudessem falar para o público, debater os seus filmes, falar como que era naquela época, falar com a nova geração. Então, esse circuito de festival é um circuito também fechado, é um circuito que você tem que entender como funciona, entender o perfil do seu filme, ter perfil do festival. E eu, como desenvolvi muito isso trabalhando, distribuindo os meus filmes, eu pude usar esses meus contatos, minha expertise, para colaborar também para esses diretores. Não só sendo homenageados, como sendo revistos e como botando seus filmes novos na pista, né? Porque lá atrás, o cara fazia um filme, ele lançava no cinema. O cinema era mais fácil conseguir lançar filme no cinema nos anos 70, filme brasileiro, do que é hoje. Hoje em dia, o cinema americano, o cinema comercial cresceu muito. 90% das salas passam só esse tipo de cinema. O pessoal mais humilde, o povão, deixou de ir ao cinema, o cinema se tornou... Ir ao cinema passou a ser uma coisa mais elitista, né? Então, e cada vez menos teve espaço para esses tipos de esse cinema mais independente nas salas de cinema, né? Então, os festivais passaram a ser a nossa vitrine, passaram a ser o lugar onde podia ver esse cinema diferente, esse cinema
independente, de baixo orçamento, entendeu? Então, eu logo, durante esses anos que foram passando, eu fui exibindo meus curtas, eu sou um cara muito empreendedor, então eu fui logo conhecendo os curadores, ficando amigo dos outros realizadores, eu distribuía DVDs, eu fazia minha banquinha para vender os DVDs nos festivais, eu fazia lá o contato, ficava logo amigo dos diretores, e já queria fazer uma parceria junto. Esse meu jeito empreendedor, eu acho que colaborou muito para isso, e eu pude usar isso para ajudar essa galera que depois eu vim abraçar e fazer parte dessa família, que eu chamo de família K-Video, né? Então, muito legal, assim, poder ter colaborado para ver o Sérgio Ricardo filmar depois de quase 40 anos, né? Um cara que era uma referência, tanto no musical quanto como artista, de uma forma geral, né? O próprio Rosenberg também, que é um cara muito culto, né? Um cara muito interessante como artista. Capovilla também, que é um cara muito legal, assim, um coração muito grande, assim, também um apaixonado pelo cinema. E ao mesmo tempo, eu acho que quando eu produzia essas pessoas, para mim eu aprendia muito com eles, né? Ouvindo eles falando as histórias, comentando como que era na época. Eram verdadeiras aulas de história do cinema que eu tinha ali ouvindo da própria boca do diretor, né? Histórias que você às vezes não vê em livros, não vê em documentários, você só ficar sabendo ali porque o cara tá falando para você, né? Esse contato com esses diretores para mim foi muito enriquecedor. Eu me sentia, às vezes, quando eu produzia o filme dessas pessoas, como se eu estivesse aprendendo muito com eles, estivesse tendo aulas particulares com eles. Então, eu até brinco, às vezes eu enganava, eles fingiam que estava produzindo eles, mas na verdade eu estava tendo aula de cinema com eles. E isso me ajudou muito também como artista, me fortaleceu, me abriu minha cabeça também, me mostrou também os pontos fracos deles também, para me tentar não fazer igual. Tudo que eu queria, na verdade, era não ser, no futuro, um diretor como que fica 40 anos sem filmar, né? Pô, você ser cineasta e ficar 40 anos sem filmar, talvez seja a pior coisa do mundo, né? Você ficar impedido por um problema financeiro, por um problema político-social, de não fazer a coisa que você mais ama, né? Então, para mim também era uma coisa importante ajudar essas pessoas, que eu me sentia um pouco ajudado também nesse sentido, e eu tentava entender também o que eles fizeram de errado para não conseguirem continuar a filmar, continuar a realizar seus sonhos. E isso me estimulou muito também a ser curioso, a buscar outros caminhos, né? Porque o que eu vejo muito é que existe um caminho oficial do cinema, né? E que você aprende na faculdade, que você vê aí acontecendo. Só que esse caminho oficial, às vezes, ele não funciona para alguns filmes, não funciona para algumas pessoas. Às vezes demora muito tempo para você conseguir entrar nessa panela, nesse cinema convencional. Às vezes não é o que você acredita, o que você gosta, o que você quer fazer. Então eu sempre busquei, e inspirado nesses diretores, caminhos alternativos, né? Outras formas de chegar ao mercado, aos cinemas, à TV, aos festivais, mas que não fosse da forma tradicional, que é uma forma também muito elitista e que beneficia muito quem já está lá, né? Quem está começando sente uma grande dificuldade, assim. Eu acho que o cinema no Brasil, o grande problema do cinema no Brasil é você começar e você se estabilizar, né? Depois você até consegue ir seguindo, mas esse início é muito difícil. Você precisa de alguém que te ajude, você precisa ter estrutura econômica, porque você às vezes fica anos assim trabalhando sem ganhar dinheiro ou sendo assistente, até você ter uma oportunidade de fazer o seu próprio filme, dirigir seu próprio filme, lançar o seu próprio filme, às vezes demora muito tempo, entendeu? Então eu sou um cara muito ansioso, eu não conseguia me ver esperando 20 anos para fazer meu primeiro longa. Eu queria fazer meu primeiro longa já, entendeu? Só que da forma que estava estabelecido o mercado, assim, editais, currículo, eu ia demorar muito tempo para conseguir fazer. Então foi importantíssimo eu conhecer essas pessoas para entender melhor a cabeça deles, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que eles traziam, né? As experiências boas e as experiências ruins, e a partir daí criar um caminho próprio, um caminho alternativo que pudesse permitir eu fazer, distribuir, lançar, aprender, né? Principalmente. Eu acho muito importante também você estar sempre querendo aprender, sempre estar curioso por novos cinemas que estão começando de nova geração e cinema também antigo, né? Eu falo muito isso, assim, eu ouvi o Scorsese falando uma coisa assim que marcou muito, que assim,
é importante você conhecer o passado, a história, para você construir um futuro melhor, né? Então, assim, se você quer fazer cinema brasileiro, você quer viver do cinema, você quer ser um cineasta, você tem que conhecer os nossos cineastas antigos, né? Você tem que saber quem é Nelson Pereira, quem é Rui Guerra, quem é Walter Lima Júnior, quem é Luiz Rosenberg Filho, quem é Glauber Rocha. Por mais que você ache chato os filmes, por mais que os filmes atuais são muito diferentes do que eram feitos, por mais que antigamente a estrutura era mais precária, os nossos filmes eram diferentes, assim, com outro tempo. Eu acho que é fundamental você olhar para trás, entender esse cinema, entender quem foram essas pessoas, em quais circunstâncias eles fizeram os filmes deles, para você se atualizar e criar a sua história, criar o seu tempo, criar as suas estrutura, o seu conhecimento, o seu cinema, né? Então, para mim, poder produzir esses diretores dessa geração passada foi um grande aprendizado para mim poder evoluir e pensar o meu cinema no futuro. Então, assim, eu recomendo vocês a verem muitos filmes brasileiros. O que acontece? Você começa a ver muito filme americano, assim, beleza, legal, eu também gosto. Mas quando você vai fazer, a nossa realidade está muito distante dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai conseguir fazer um Transformer, a gente nunca vai conseguir fazer um Homem-Aranha da vida. I'm gonna die. I did it! Hey, how you doing? Don't worry about it, I got you. Yes! A gente vai conseguir, sim, fazer um filme brasileiro, né? Um Deus e o Diabo, talvez, um Vidas Secas. Vai chover. Deus queira. E a Virgem Santíssima também. Olha, olhinho, minha linha. É importante você conhecer o seu cinema. Por mais que você goste mais do cinema americano, o que você vai fazer está muito mais próximo do cinema brasileiro do que do cinema americano. Então é importante você entender esse cinema e tentar melhorar ele, assim. Você vê muitos filmes atuais, contemporâneos, que são tecnicamente muito bons, roteiros muito bons, não deixa nada a perder com o cinema americano, o cinema europeu, mas é fundamental que você conheça o nosso cinema lá atrás, o de hoje e o que está chegando também, né? Eu acho importante também você, por mais que, por exemplo, eu já estou com 45 anos, eu já estou há 15 anos fazendo cinema, né? Mas quando eu vou para Tiradentes, eu estou vendo ali os diretores estão começando com 20 anos, 22 anos, estão fazendo o seu primeiro longa.
Eu acho que isso é muito legal, porque está sempre em mudança, né? Se você ficar lá atrás, fazendo o que você sempre fez, talvez hoje em dia já não é um filme, o filme já esteja ultrapassado, já esteja datado. Então tem essa questão aí do tempo aí que é importante e de você conhecer o nosso cinema para criar um cinema melhor para frente. Então, voltando a esses diretores, para mim foi fundamental trabalhar com esses caras, ainda estou trabalhando, eu estou sempre tentando contribuir com o que eu sei para eles e eu também aprendo muito com eles também, com o que eles sabem, e essa troca, que eu acho que é muito rica, assim, tanto de artista para artista como de geração para geração, né? E aí eu vejo como que o cinema independente sem orçamento hoje é muito parecido com o cinema independente sem grana lá atrás também, né? A gente passa o tempo, mas as coisas meio que são circulares, assim, elas voltam. O jeito que o Nelson Pereira fez o primeiro filme dele é o jeito que muito diretor novo está fazendo filme agora também, colaborativo, cooperativo, coletivos, né, que é um assunto também interessante de se pensar, os coletivos de cinema. Então a K-Video tenta ser esse coletivo que atrai não só os novos diretores, como os diretores antigos. Também não posso esquecer também de atores, também, que de vez em quando eu também vou lá e busco lá, trago para os meus filmes. Por exemplo, Tonico Pereira é um ator já consagrado na TV, um amigo, e que eu consegui que participasse em vários filmes da K-Video, fazendo participações. Eu lembro que tem uma história muito engraçada dele, que eu queria chamar ele para fazer O Paraíso Aqui Vou Eu, aquele filme que eu fiz do teatro, que eu transformei a peça num filme, e eu queria chamar ele para fazer uma participação. E a minha produtora falou assim, Cavi, quanto que a gente oferece para ele de cachê, quanto que a gente paga ele? O cachê dele deve ser altíssimo, a gente não vai ter como pagar. Aí eu lembrei que ele alugava filme na minha locadora, ele sempre atrasava os filmes, ele sempre estava devendo dinheiro lá, tinha um débito lá de, sei lá, de R$300 de filmes que ele não devolvia. Aí eu lembrei nisso, na hora me deu um estalo, eu falei assim, cara, fala para ele que eu vou abonar o débito dele e vou botar mais R$500 de crédito na locadora. Ela falou, mas como assim? Tem certeza? Eu falei, vai lá, tenta lá, vamos ver se rola. E aí ele achou engraçado, ele riu pra caramba, achou meio bizarro, mas topou. Qual o terminal? 1 ou 2? Só um segundinho. Essa cidade é linda, não é? E tem gente que joga lixo nela. Amigo, você tem toda a razão, me desculpe, tá? Me desculpe mesmo, mas aqui eu acabei de tomar uma decisão super importante e aí peguei um papel aqui com uma história chata minha e foi mais forte do que eu. Taquei pela janela, desculpa. Decisão é uma coisa chata mesmo. Mês passado mesmo eu tive que tomar uma bem complicada. Ah, é? Meu filho, ele acabou de fazer um curso de panificação e confeitaria, né? É uma coisa bem grau, bem elevado. E tá fazendo pão, biscoito, bolo, doce. Trabalho bonito, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô pai, por que a gente não monta uma loja e vamos ganhar dinheiro com ele? Ele é muito talentoso, né? Eu falei para meu filho, eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso entrar num negócio desse? Sabe o que ele me disse? O quê? Vende o táxi. Simples assim. Que o nosso ganha-pão agora vai ser o pão. Aí você explicou pra ele que as coisas não são bem assim e decidiu não trocar o certo pelo duvidoso, não é? Hoje é meu último dia na praça. Como? Vendi o táxi. Que loucura. E ainda apanhei um dinheiro no banco, né? Meu filho já escolheu o ponto, já tá lá com a loja esperando as máquinas chegarem. E se não der certo? Eu não penso nisso. Mas tem que pensar. Abrir uma empresa hoje em dia, mesmo que pequena, é super arriscado. E se não der certo? Pelo menos eu posso dizer que eu confiei no meu filho. E a partir daí a gente ficou muito amigo e depois desse filme a gente fez vários outros. E
Depois eu resolvi fazer até uma mostra com os filmes dele, foram 50 anos de carreira do Tonico Pereira, a gente fez uma retrospectiva no cinema do Estação Botafogo, foi muito legal, que eu peguei vários curtas que a gente tinha feito e de outras pessoas e fizemos uma mostra só dos filmes com o Tonico Pereira como ator. E eu fiz um documentário chamado Tonico e Eu, que foi um documentário que eu fui contando as histórias engraçadas que eu ia passando com o Tonico em cada filme novo que eu fazia, assim, né? Porque cada filme que eu fazia com ele tinha uma história engraçada, assim, desde essa coisa do aluguel do filme, até o dia que ele quis dirigir o próprio filme dele. E aí a gente ficou, eu lembro que a gente filmou em uma tarde o filme e ficou 2, 3 meses editando. Ele nunca queria terminar o filme, ele sempre tinha uma ideia nova. Então essas experiências que eu tive engraçadas com o Tonico, amigo, Tonico trabalhando no meu filme, Tonico ator dos meus filmes, eu conto nesse documentário Tonico e Eu. Pode a minha voz atravessar todo este muro de cinzas e trevas e chegar até o seu coração? Neste caso, ouça-me, pois já não tenho muito tempo. Os minutos se aceleram, dentro em pouco abrirão aquela porta e eu estarei morto junto à janela. Nesse filme do Bigode, Tonico chegou atrasado na filmagem. Tinha se perdido na Lapa e subido a ladeira errada para Santa Teresa. Chegou esbaforido e exausto. Botou o terno, fez a cena num lindo plano sequência e mostrou para todo mundo seu domínio de tempo e uma incrível interação com câmera. A minha negação está de pé. Mas se o universo tiver apenas a profundeza de um sonho, então é injustificável que eu tenha vivido tanto. Sempre me diverti com o terror dos homens. E num mundo sem sentido, eles é que terão me ludibriado. O que não suporto, compreende? É a perda total. Se o homem é o pesadelo de alguém que não acordou ainda, gastei a vida a me divertir com a minha própria sombra. Fora o Tonico Pereira, também teve o Otávio III, também, que é um outro ator também que eu trabalhei bastante, que é um cineasta, é um ator que também trabalhava com música, um super artista que já estava mais velho, estava meio esquecido. Ele trabalhava sempre nos filmes do Rogério Sganzella, era produtor do João Gilberto, tinha feito os filmes do Sérgio Ricardo também. Eu resolvi chamar ele para fazer filmes com a Cavídeo e depois eu resolvi fazer um documentário com ele. Ele infelizmente faleceu, mas eu estou continuando agora seguindo um documentário sobre ele. Não é na minha alma que os sineiros rebatem medos pelo que hei de ser. É a minha carne que em minha alma grita. Horror à morte carnalmente o grita. Grita-o sem consciência e sem propósito. Grita-o sem outro medo do que o medo. Um pavor corporado, um pavor frio, como uma névoa, um pavor de todo eu subindo à tona intelectual de mim. Aí entra Sérgio Ricardo. Como os nossos olhos foram se entregando e se integraram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Fora isso, também outros atores que eu fui chamando e que de uma certa forma foram fazendo parte dessa família Cavídeo que eu gosto de falar e de uma certa forma também aprendendo sempre com eles, dessa experiência que eles têm de anos de carreira, para mim também evoluir como artista. E sempre assim, né, barganhando cachê, trocando por locação de filme.
eu produzo, ele trabalha no meu filme, eu produzo o seu. Eu acho que essa troca também, porque às vezes é isso, o Tonico, por exemplo, queria dirigir um filme, não sabia como. Então, assim, ele trabalhou num filme meu como ator e eu produzi o filme dele, o curta dele. Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Essa troca de conhecimento, de informação, é muito rica e possibilita eu cada vez mais pensar um jeito e um caminho próprio de fazer, distribuir, de exibir. Então, assim, eu falando agora como produtor, né, quando eu vou escolher um projeto, eu sempre tento diversificar o máximo possível, né? Eu produzo gente da favela, da Zona Oeste, pessoa pobre, rica, branco, preto, mulher, homem, veterano, novo. Eu acho que tudo é válido. Cada um tem um jeito ali de pensar, de fazer, de agir. E eu, que estou participando de todos esses projetos, posso sempre meio que ir absorvendo um pouco essa juventude ou essa experiência do passado. Eu tento melhorar como artista e melhorar como produtor e fazer a K-Video também, de uma certa forma, usar essa estrutura que a gente montou aqui para ajudar a galera a fazer cada vez mais filmes e ajudar o cinema brasileiro, principalmente, né? Eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro. Sempre que eu posso fazer cineclube, eu passo filme brasileiro. Sempre que eu vou fazer uma mostra, eu tento fazer de um diretor brasileiro, de cinema brasileiro. Acho que o cinema brasileiro está precisando muito de ajuda, principalmente agora nesse momento. E quanto mais a gente olhar para dentro, né, para a gente, para o nosso país, eu acho que a gente vai poder crescer como pessoa e artista, assim. E eu acho que o cinema brasileiro é um cinema independente de baixo orçamento, sim. Como eu falei, se você tomar como referência o cinema europeu, o cinema americano, a gente está a anos-luz deles. Não adianta a gente querer copiar eles, acho que a gente tem que fazer o nosso próprio cinema, aceitar nossas dificuldades e com criatividade fazer uma coisa diferente, né? Acho que isso que é legal. Isso que estava acontecendo agora, o cinema brasileiro estava muito diverso, né? Ele não era mais só Rio e São Paulo, ele já estava Nordeste muito forte, Norte, Sul. Essa diversidade do cinema brasileiro, de locações, e de espacial e de povos, né? São vários países dentro de um grande país que é o Brasil. Eu acho que isso é muito bom para o cinema, sabe? Você tem jeitos de pensar, jeitos de falar, de viver. E essa riqueza que eu acho que talvez seja a grande qualidade, essa diversidade do nosso cinema. Quando a gente quiser engessar o nosso cinema, querer fazer cinema que é feito na televisão, né? Sem querer criticar, mas criticando, querer fazer essas comédias imitando as novelas, acho que a gente vai estar sempre meio que sendo meio... a gente não sai muito do lugar, né? Quando você começa a ver o cinema que, por exemplo, está sendo feito agora em Pernambuco, altamente criativo, o cinema do Ceará, o cinema de Brasília, né? Esse cinema que está vindo da periferia, que eu já falei um episódio sobre esse cinema de periferia também, que para mim é o novo cinema, aí é o novo olhar que está chegando. Eu acho que isso tudo vai fazer o Brasil se solidificar como um país culturalmente forte no cinema. Esse povo fica magoado de mim e da minha mãe. Não é pra tu ficar ouvindo as merdas que esse povo fala, não. É tudo mentira mesmo. Você acha que meu pai volta? Teu pai? Não conheci ele. O povo disse que ele era bom. De repente volta. Eu queria que ele estivesse comigo aqui. Tu devia ir atrás dele. Tá entendendo?
Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Mas eu não posso ir. Por que não pode? Mora minha mãe. Tua mãe já é grande, ela não precisa de você, não. Pra ficar tomando conta dela. Oxi. Tu não quer ver teu pai? Pronto. Tu não visse uma lixa por aí, não? Fala aqui. Me dá um abraço. Quê? Um abraço. O que tem? Me dá um abraço. E não é talvez o orçamento ou a estrutura querer fazer efeitos especiais ou explosões ou câmeras ultra mega modernos ou não sei o que, como é feito nos Estados Unidos, que vai fazer a gente ser melhor ou pior, entendeu? Então, assim, para mim é um privilégio poder trabalhar com esses diretores, poder conhecer esses diretores, poder ouvir esses diretores, poder contribuir com eles também, poder ensinar eles um pouco, poder aprender com eles e ajudar a montar a história do cinema brasileiro aí, contemporâneo, com esses diretores que já foram mestres, que são mestres, né? Eu fico muito feliz, assim, quando eu pego um livro assim e começo a ler sobre um diretor e eu falei, pô, esse diretor aqui, eu já ajudei ele, pô, já produzi um filme dele aqui, já distribuí um filme dele, já exibi um filme dele no Cineclube. Eu me sinto como se eu estivesse, de uma certa forma, também colaborando com o cinema brasileiro como um todo, né? E eu acho que a K-Video e o meu projeto de cinema, mais do que buscar grana e ser rico e ser bem-sucedido financeiramente, eu acho que é poder fazer parte da história do cinema no Brasil, né? Poder, sei lá, poder dizer que eu produzi o último filme do Sérgio Ricardo, né? Que eu produzi um filme do Neville de Almeida, que eu produzi um documentário sobre o Luiz Rosenberg Filho, e de uma certa forma também me senti parte dessa história, né? Me senti dentro dessa história do cinema brasileiro com meus filmes e também nos filmes dos outros, né? Eu acho que esse empreendedorismo que eu sei que eu tenho bastante, que a K-Video desenvolve, eu acho fundamental para o cinema brasileiro, para o cinema que eu faço. E no próximo episódio eu quero falar um pouco sobre esse empreendedorismo, né? O empreendedorismo que eu acredito muito que hoje em dia aqui no Brasil não dá para você querer ser só o artista, querer ser só o diretor, porque não tem um mercado desenvolvido o suficiente, não tem um agente de venda, não tem um bom distribuidor, não tem muitas salas de cinema para você passar seus filmes. Então você precisa entender um pouco de tudo, se articular e se movimentar no meio de todas essas áreas para você poder aparecer, para você poder mostrar, fazer seu filme, mostrar seu filme. Então, no próximo episódio eu vou falar sobre empreendedorismo no cinema e como ele me ajudou nesse cinema independente de baixo orçamento. Então, nesse estudo de caso do episódio 8, da nossa aula de cinema de baixo orçamento independente, eu vou falar sobre um filme muito particular, talvez o maior desafio que eu passei pensando em orçamento, em estrutura, que foi o filme Bandeira de Retalhos, do Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo, quem não conhece, é um diretor que fez muitos filmes no Cinema Novo, né? Ele fazia quase parte daquele grupo do Cinema Novo. O primeiro curta dele, ele é o irmão do Dib Luft, né, fotógrafo. O primeiro filme do Dib Luft foi O Menino da Calça Branca, montado pelo Nelson Pereira dos Santos.
Depois ele fez Esse Mundo é Meu, fez vários outros, Noite de Espantalho. Tem amor que acaba de repente, até tão cedo um dia da semente. Ele estava desde 78, 75 sem filmar. Foi A Noite do Espantalho, o último filme que ele fez. Ou seja, ele estava 40 anos sem filmar. E ele já estava com 80 e poucos agora. E aí ele se tornou músico, né? Ele acabou ficando mais conhecido como músico do que como cineasta. Tem até aquele episódio do violão que ele quebra no Festival de Cinema, que marcou isso para sempre. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura. Beto vai chutando pedra, cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida é do... Não consigo nem ouvir o tom. Onde outrora foi seu campo de uma aurora. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Ele foi um cara sempre também muito difícil, muito político, mora lá no Vidigal, apesar de ele nem ter até grana, mas ele gostava de morar ali no Vidigal, na favela ali, ele se sentia bem ali. E aí, alguns anos atrás, me ligaram, a Luciana Bezerra do Grupo Nós do Humor, falou assim, Cavia, foi até engraçado que eu tinha pego chikungunya e tava mal, assim, e botei no Facebook assim, ó, parei de produzir filmes, agora eu vou só dirigir os meus. Não aguento mais, tava cansado, assim. E aí ela falou assim, Cavia, antes de você parar de produzir filme, faz o seu último filme, produz o seu último filme, é muito importante. A gente precisa ajudar o Sérgio Ricardo a voltar a filmar, ele já está com 83, 84 anos. Se ele não filmar agora, ele não vai conseguir filmar mais. Está 40 anos sem filmar. Se aposenta da produção depois de fazer esse filme do Sérgio Ricardo. Aí eu falei, tá bom, Sérgio Ricardo vale a pena, né? É um nome importante do cinema brasileiro, vamos nessa. Aí na primeira reunião que eu fui ver o roteiro, era um roteiro muito difícil, passando nos anos 60, anos 70, no Vidigal, baseado numa história verídica que ele passou, que ele vivenciou. E o orçamento desse filme estava entre 4 a 5 milhões de reais. O Silvio Tendler, até com a Caliban Filmes, era o produtor, estava tentando captar, não conseguia já, muitos anos tentando, não conseguia dinheiro. E aí me chamaram para produzir o filme, tentar ajudar o filme a acontecer. E a gente conseguiu, de cara, já uma parceria com o Canal Brasil. O Canal Brasil entrou com 100 mil. E eu lembro que o Canal Brasil me escreveu assim, falou assim, Cavio, a gente vai dar 100 mil, mas você já tem o resto do dinheiro, né? Eu falei, sim, já temos. Lógico que não tinha nada. E a gente acabou fazendo o filme com esses 100 mil mesmo. A gente não conseguiu mais nada além desses 100 mil. E assim, vamos nessa. Eu mesmo, assim, uma coisa muito doida, assim, eu não tinha certeza nenhuma que esse filme ia conseguir ser filmado até o final. Não tinha certeza nenhuma que a gente ia conseguir com esses 100 mil. Mas eu tinha que fazer todo mundo acreditar que ia conseguir. Até o próprio Sérgio Ricardo e até todo mundo que se envolveu. A gente chamou a equipe do Nós do Morro, os atores do Nós do Morro, que tinham encenado a peça do Bandeira de Retalhos. Então a gente pegou os mesmos atores da peça para fazer o filme e a gente resolveu filmar no próprio Morro do Vidigal, onde a história aconteceu. Só que aí veio o primeiro grande problema. A gente está nos anos 2000, né, 2010, 2020, a favela mudou totalmente. Quando esse filme aconteceu, quando essa história aconteceu, a favela toda era feita de madeira, né? Não era feita de
tijolo, de cimento como é hoje. Era uma favela de madeira. Ele cismou que ele queria que a favela fosse de madeira como era nos anos 60, anos 70. Eu tentei convencer ele de, pô, vamos fazer uma licença poética, vamos botar a favela do dia de hoje, mas fingindo que era os anos 60, 70. Ele não quis, não teve jeito. E aí eu lembro que a gente chamou o cenógrafo do Nós do Morro, assim, para um lugar lá que a gente ia construir uns barracos, onde ia ser o cenário do filme. Ele falou assim, Cavi, para fazer aqui um cenário de barracos aqui igual aos anos 60, 70 de madeira, a gente vai gastar 150 mil reais. Ou seja, a gente já tinha 100 mil, só o cenário ia custar 150 mil reais. Fora que esse era um filme com mais de 40 atores, 4 tempão de filmagem, várias situações difíceis, musical, arma, favela. E aí eu lembro que a gente convocou os atores e fizemos uma reunião. E os próprios atores meio que não só toparam trabalhar de graça com o filme, para o filme, como toparam também trabalhar nessas funções. O bom é que o pessoal de teatro, principalmente de companhia de teatro, Nós do Morro é um exemplo disso, os atores não são só atores, eles fazem um pouco de tudo, né? Eles são cenógrafos também, eles fazem, tipo, operam o som, a luz, mete a mão na massa mesmo, companhia de teatro mesmo. E esse pensamento da companhia de teatro a gente trouxe para o filme também. Então, assim, a protagonista do filme ajudou a construir o cenário. Eu lembro que a gente fez uma coisa que eu não sabia que era possível fazer. A gente alugou terra e madeira. O que quer dizer isso? A gente usou, depois a gente pôde devolver para pagar mais barato. No primeiro dia da montagem do cenário, a gente alugou, acho que 2.000 quilos de areia. E a gente construiu, num lugar que era asfaltado, um campo de areia onde seria a maioria da parte dos filmes. E eu lembro que assim, o filme eu consegui botar ele para ser filmado em 4 semanas. Só que a gente não tinha madeira e terra suficiente, dinheiro suficiente para construir vários cenários. Então o que a gente fez? A primeira semana a gente construiu um cenário. Fizemos o cenário, filmamos 1 semana de filme. A gente parou 1 mês de filmar. Nesse mês a gente pegou todo esse material, essas madeiras, essas terras, criamos um outro cenário numa outra parte do Vidigal. Aí filmamos mais 1 semana. Aí paramos 1 mês, pegamos essa madeira, essa terra, construíram um outro cenário num outro lugar do Vidigal, e assim a gente foi fazendo, filmando 1 semana e dando intervalo de 1 mês, filmando 1 semana e dando intervalo de 1 mês. Assim a gente conseguiu usar as mesmas madeiras, a mesma terra, a mesma equipe, e ao mesmo tempo as pessoas também podiam ter 1 mês aí para fazer outros trabalhos, para recuperar a grana, né, para conseguir pagar as contas, dava uma descansada também, que era muito cansativo também. E a gente foi filmando em 4 meses um filme que seria 4 semanas de filmagem, se fosse filmado de uma vez só, de 1 mês de filmagem. E aí, assim, conseguimos contar com participações especiais de vários amigos do Sérgio Ricardo, como o Antônio Pitanga, Bem-vindo, Cerqueira, e vários outros também. E os atores do Nós do Morro, principalmente. Eu lembro que também que eu precisei alugar armas de brinquedo, aí eu troquei por locação de filme. Eu chamei o cara que aluga arma para fazer um outro filme meu, com grana, para fazer esse sem grana. Resumindo, a gente conseguiu fazer esse filme com 100 mil reais, um filme que custaria 4 milhões, de uma forma, assim, muito colaborativa. O pessoal do Vidigal realmente abraçou o filme. A favela toda, como era contando a história da favela, todo mundo uniu forças. E foi assim bonito, assim, emocionante até o jeito que ele foi feito, né? O resultado final, tivemos vários problemas técnicos, sim, não ficou de uma forma ideal, mas eu acho que pensando que a gente só tinha 100 mil para fazer um filme de 4 milhões, a gente acabou fazendo muito bem. O filme foi lançado em Tiradentes também, que era um festival emblemático, assim, até para esse tipo de filme, né? Desse jeito que foi feito. E a gente conseguiu lançar em vários festivais, lançamos em cineclubes e depois fizemos um lançamento online durante a quarentena. E aí o Sérgio faleceu. E assim, apesar de toda essa tristeza do falecimento dele, eu fico feliz de poder ter colaborado e ter feito ele voltado a filmar e visto esse filme pronto, e visto a reação desse filme das pessoas e ter lançado ele, mesmo que ter sido online, e ter contribuído para ele poder vencer esse ato de 40 anos, né? Ele é um cara que tinha muitos roteiros. Se o Brasil fosse um país
que apoiasse mais os nossos mestres, nossos cineastas, que não pensasse tanto só em dinheiro, em retorno financeiro, retorno publicitário. O Sérgio Ricardo teria feito vários outros filmes, ele só fez, eu acho que 6 filmes, poderia ter feito uns 15, porque roteiro não falta, já pronto, escrito, e só faltava mesmo era grana e pessoas para ajudar, colaborar, pessoas, produtores ou patrocinadores. Felizmente, eu tive a sorte de poder contribuir com esse último filme dele, usando toda essa minha expertise com a vídeo, essa maluquice que... Nesse caso aí era uma maluquice, assim, eu mesmo, às vezes chegava em casa à noite e falava assim, caraca, cara, o que eu estou fazendo? Tem 60 pessoas acreditando em mim, nas coisas que eu estou falando, que vai dar, e nem eu mesmo tenho certeza se vai dar. Mas eu acho que assim, eu trouxe um pouco do judô, essa coisa de ir para cima com tudo, de soltar no vazio, né, como é o próprio nome do filme que eu fiz com a Paty, né, soltando, se arriscando, acreditando mesmo, com tudo mostrando que não vai dar, você acreditando e fala que vai dar, você acredita tanto que você passa a contagiar o resto das pessoas, as outras pessoas começam a acreditar em você e a coisa acaba dando certo, assim. Então essa vontade também e essa fé que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer de uma forma ou de outra, que uma coisa essa energia que vai contagiando cada um da equipe, eu acho fundamental também, pensando de uma forma geral, falando desses filmes de baixo orçamento, né? Se você já chegar negativado, reclamando de tudo é difícil, tudo não dá, tudo não pode, as coisas não acontecem. Mas se você tiver sempre assim, não, vamos lá, vai rolar, vamos conseguir, não faz assim, faz assado, não deu para fazer assim, a gente faz dessa outra forma, vamos juntar, vamos chamar, vamos convidar aquele ator sim que vai querer fazer, vamos convidar esse fotógrafo que vai ajudar, tal. Se você não tiver essa energia, essa vontade, essa positividade, também as coisas tendem a não dar muito certo. E esse filme deu tudo muito certo, assim, todo mundo realmente se deu as mãos. A gente chama de filme multirão, assim. E a gente conseguiu fazer o impossível, assim, e o filme ficou pronto e está aí para ser visto, Bandeira de Retalhos, em breve no Canal Brasil e nos festivais aí. Espero que vocês possam ver e possam conhecer. E muito legal também conhecer os filmes anteriores do Sérgio, que são maravilhosos, sabe? Menino da Calça Branca, Esse Mundo é Meu, A Noite do Espantalho, são filmes que passaram em Cannes, Berlim, rodaram o mundo. Um grande artista, o Sérgio. Pena que ele filmou tão pouco. Mas, pelo menos, fizemos esse filme junto aí, Bandeira de Retalhos. Escrevendo no barraco de todo mundo. Eles escreveram até no nosso. Criança fala. Será que a peste suína tá subindo o Vidigal, minha gente? Pela caatinga, sei não, Twin. Dá pra explicar isso aí, meu camarada? É a ordem do governador. Todo esse lado do morro foi decretado área de risco. Vocês vão ser transferidos para Antares. Eu não bato bem do pino. Será que dá pra repetir o destino? Antares. Antares, gente? Antares? Antares. Lá essas 150 famílias estarão livres de desabamentos e com mais segurança em seus lares. Livre é o cacete. Como é que meu marido vai vir de lá pro trabalho, hein? Só se for montar na tua cacunda. Tenha calma, minha senhora, tenha calma. Disse lá quem decide que não lhes custará nenhum tostão. É de graça. Ô, calma aí. Perca a pressa aí, ô cidadão. Não é assim, não. Ele veio falar de Antares, minha gente. Tá? A tantas léguas daqui. Quem é que vai entregar minha trouxa, hein? É a mamãezinha, é? Oi, olha só. Calma aqui, tá? Você não pode falar assim, não. Ah. A gente tá aqui pra cumprir uma ordem. Ele não tem nada a ver com isso, não. Como não tem, o distinto? Não é ele que por acaso tá aí marcando as casas em nome do prefeito? É isso mesmo, Tiago. Cadê o perigo que você tá vendo aqui no meu barraco, sargento? Cadê?
Nunca tremeu nem com solavanco. Tem pra mais de 20 anos aqui. É chuva, é temporal e nunca se abalou com nada. Já se abalou, gente? Nosso barraco? Já caiu? Esse daí é o despejo mais esquisito que eu já vi. Não tem papel, não tem uma ordem judicial, não tem nada. Não tem papel, não tem, gente. Não tem papel, não. Olha só, olha só. A remoção vai começar desde lá da Chácara do Céu até a entrada do Vidigal. 200 metros para dentro do morro. Então, vou logo avisando. É bom vocês começarem a pegar a mudança, tirar os bagulhos de dentro do barraco, porque amanhã a remoção começa às 7 horas da manhã. Tá avisado. 7 da manhã, 7 da manhã. Como é que entregar minha roupa? Calma aí, ô pau mandado. Diga lá pra quem quiser te ouvir. Eu sei que nesse mato tem coelho. Não tem não, Júlia? Chega de sugar o nosso sangue e trata de acabar com essa miséria. Diga lá pra tua cambada que daqui eu não saio mais nem debaixo de porrada, entendeu? Eu não vou sair. A gente não vai sair daqui. Não reclama que a gente não avisou. Vambora. Mas a gente não vai sair. Bora, pessoal. Bora. Vai embora. Vamos agir, pessoal. Vamos agir. Bora.